Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, no capítulo 2. Deus vem falando no meu coração a respeito dessa passagem, aquilo que eu vou ministrar a vocês hoje. Já tem uns dias já que o Senhor tem falado comigo, e eu creio que Ele falará no nosso coração também. 1 Timóteo, no capítulo 2, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vamos abrir. Diz assim: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, que é rica, que é poderosa, que é eficaz, que é viva, que é atual. Deus, nós te louvamos, Pai, pela sua presença, pela sua graça, sua misericórdia. Nós te pedimos, Deus, como igreja, para que o Senhor fale os nossos corações. O Senhor fale em nossas vidas, o Senhor nos transforma, o Senhor nos instrua, nos ensine a sua palavra. Usa-me, Deus, como um instrumento em suas mãos, Pai. Fale a tua palavra e o teu querer, Deus. E o teu Espírito Santo age em nosso meio, tocando a cada coração, transformando a cada vida, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos a palavra do Senhor, 1 Timóteo. É uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo era um dos seus discípulos ali. Foi um dos seus alunos que teve uma caminhada com o apóstolo Paulo, que seguiu com o apóstolo Paulo, que aprendeu com o apóstolo Paulo, que foi convertido através da pregação de Paulo. Então, nesse lugar aqui, Timóteo, ele está pastoreando a igreja de Éfeso. Quando nós lemos a carta à igreja de Éfeso, Timóteo, ele tinha essa responsabilidade. E Paulo então escreve essa carta, não só uma, mas duas que estão na Bíblia. Provavelmente existiam outras, mas não estão na Bíblia para o nosso conhecimento. E nessas duas cartas, Paulo então exorta, ensina a Timóteo a sua vida na fé, ao seu serviço para Deus, ao serviço da igreja. E nesse capítulo que nós lemos aqui, nós aprendemos um dos ensinamentos de Paulo para o culto na igreja. O culto na igreja, ele precisa existir orações, amém? Precisa existir oração. Se não tiver oração na igreja, não existe culto. Quando nós falamos de oração, nós falamos de intercessão, de clamor, de súplica, de petições a Deus. Então Paulo, ele começa falando: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então Paulo começa a exortar e a incentivar Timóteo a levar toda a igreja a orar,
Mas é interessante que a oração no culto, a oração que ele ensina para Timóteo, não é uma oração para a igreja apenas. Não é uma oração para ele apenas. Mas é uma oração para todos os homens. Todos os homens. Nós devemos orar por todos os homens. Nós devemos orar por todos os homens. Aí ele continua: pelos reis e por todos os que estão em eminência, por todos que têm autoridade, responsabilidade diante do povo, responsabilidade diante das nações, dos governos. Então ele exorta a Timóteo a ensinar a igreja e a levar a igreja a orar pelas autoridades, pelas pessoas importantes e por todos os homens. Quando nós oramos, nós muitas vezes oramos por nós, oramos por aqueles que nos agradam, oramos por aqueles que nos fazem bem, oramos pelos nossos familiares, intercedemos pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido. E muitas das vezes nós deixamos de orar por todos os homens, por todos os povos, por todas as nações. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o Senhor fala que nós somos uma igreja que é luz. A igreja que é luz, ela não se esconde debaixo de uma cama, ela não se esconde dentro de um armário, ela é colocada no lugar mais alto para resplandecer, para brilhar, para que todos consigam ver, para que todos consigam enxergar. Deus me levou a pensar sobre isso, irmãos, porque muitas vezes nós nos indignamos com muitas coisas que acontecem no mundo. É ou não é verdade? Nós nos indignamos com muitas coisas que acontecem na sociedade, com muitas coisas que acontecem nos governos. Nós nos indignamos por muitas coisas, mas nós oramos por isso. Nós colocamos diante de Deus isso. Nós apresentamos a Deus essa causa, essa situação. Nós colocamos e apresentamos diante do Senhor. Eu posso já te perguntar: você veio aqui hoje pensando em quem? Em quem que você... Qual o motivo que você vem aqui hoje? Buscar o quê? Foi algo para si? Ou foi algo para todos os homens? Para todas as nações? Eu te pergunto, se existe um problema no mundo, quem pode resolver esse problema? Eu não posso resolver esse problema. Você não pode resolver esse problema. E você já sabe disso. Só que o prefeito também não pode resolver esse problema. O governador também não pode resolver esse problema. O presidente também não pode resolver esse problema. Deus pode resolver esse problema. Ele é o único que tem poder para isso. E nós colocamos as nossas intercessões, nossas orações, nossas petições. Aonde? Para quem? Quem que nós buscamos quando nós oramos? A quem nós apresentamos as nossas dúvidas, inseguranças, incertezas, clamores, desejos e intenções. Nós podemos pensar aqui, mas como nós iremos orar por todos os homens, orar pelos reis e por todos que têm autoridade? Se são pessoas ruins, se são pessoas más, que fazem o mal, será que é da vontade de Deus que nós oremos pelo presidente? Será que é da vontade de Deus que nós oremos pelo governador? Será que é da vontade de Deus que nós oremos pelas autoridades? Será que é da vontade de Deus que nós oremos pelo nosso patrão? Será que é da vontade de Deus aquele homem que só se aproveita do meu trabalho, se aproveita do meu serviço, que não me dá aumento, que me faz trabalhar todo dia, que me dá uma folga, umas férias prolongadas?
Lá no serviço eu fico olhando para os meninos lá, os funcionários. Alguns, né, gostam de reclamar. Sermos aqui, vivendo. Poderia pagar um pouco melhor. Poderia ter um pouco menos de serviço. Mas eu olho o serviço deles assim, nem é tão pesado assim. E eu fico me perguntando, será que ele queria de fato? Está debaixo de um coqueiro, tomando água de coco e recebendo o salário da conta? O que de fato nós queremos, né, irmãos? Se nós precisamos trabalhar. Se nós precisamos sustentar a nossa casa, nós devemos trabalhar. Nós devemos trabalhar. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Existe um resultado da nossa oração quando nós oramos e intercedemos para essas pessoas. Quando nós colocamos eles em nossas orações. Quando nós colocamos as autoridades, quando nós colocamos todos os homens diante da nossa oração, há uma resposta de Deus para nós. Aleluia. Porque se não forem eles, se não vir a partir deles, de Deus agindo na vida deles, para que a gente entenda, de que Deus executando a sua obra na vida desses homens, dessas mulheres, com autoridade e responsabilidade dessas pessoas, da onde que virá a paz e o sossego para nós? Da onde que virá? E se nós somos homens e mulheres que vivem uma vida reclamando de tudo e de todos, porque os únicos que são bons são aqueles que me fazem bem, aqueles que me agradam, aqueles que me fazem alguma coisa de favor. Se isso é tudo que me agrada, da onde que virá a mudança? Da onde que virá a transformação? Interessante que Paulo, um versículo antes dele começar o capítulo 2, ele diz assim: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Eu fiquei me perguntando, mas rapaz, Paulo está exortando, incentivando Timóteo a orar por todos os homens, mas um pouquinho antes ele entregou 2 homens na mão de Satanás. Ele não quer nada. Por que ele não orou por esses homens? Porque eram homens que blasfemavam contra o Senhor. Paulo deixa claro para nós aqui que não é que ele não orou, ele orou, e não foi pouco. Até o ponto dele entregar a Satanás, para que eles reconhecessem, pudessem ver a verdade. Porque, irmão, a pior coisa que pode nos acontecer é sermos entregues a nós mesmos, é sermos entregues nas nossas mãos, é vivermos a nossa vida para nós. Sabe o que é ser entregue a Satanás? É fazer tudo o que eu quero. Aleluia. Tudo que eu desejo, tudo que eu almejo. Se o meu coração diz que é bom, então faça, diz Satanás. Viver a nossa vida filtrada aos nossos olhos, pecaminosos, pequenos e carnais, fracos, que não conseguem entender o amanhã, que não conseguem compreender o amanhã, que não tem visão do amanhã. Nós sabemos o hoje e o agora. E basearmos a nossa vida naquilo que nos satisfaz agora, naquilo que nos realiza agora, nos trará uma dor muito maior no amanhã, que terá um resultado. Mas quando é Deus quem olha, mas quando é Deus quem age em nossas vidas, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e sabemos que o amanhã pertence a Ele, que Ele contempla o amanhã, que Ele está no amanhã. Então, o agir de Deus hoje na minha vida resultará em algo muito melhor no meu amanhã. Porque Ele já está lá. Porque Ele já sabe o que eu devo fazer hoje. Porque Ele já contempla toda a história, toda a criação, todo o seu desígnio, todos
seu plano e o seu projeto. Então ele diz isso e ele fala, até para essas pessoas nós precisamos orar, até para essas pessoas que blasfemam contra Deus, que são contra o Senhor, que são inimigos de Deus, nós devemos orar por eles. O seu vizinho com som alto lá muitas vezes, e te incomodando, você vai no quarto e ora com Deus, nega Satanás. Faz ele ficar, deixa ele mudo. Surdo para não ouvir mais nada, vai querer escutar música. Em vez de nós colocarmos diante de Deus e falar, Senhor, só o Senhor pode tocar nesse coração. Só o Senhor tem poder para tocar nessa vida. Só o Senhor tem poder para salvar esse homem, para resgatar esse homem, para resgatar essa família. É você desejar que o seu inimigo viva com você a eternidade com Cristo. Glória a Deus. Isso é extraordinário, irmão. Isso só o crente pode fazer. Aleluia. Querer que sua pedra no sapato, sua penina, Amém. esteja junto com você na mesma casa. Esteja junto com você para tudo sempre. Só o Senhor pode alcançar. E nós devemos essas orações. Porque, no versículo 3 ele diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Aleluia. Porque é isso que o Senhor quer que a gente faça, porque é isso que o Senhor quer que a gente pratique. É esse coração que o Senhor quer que a gente tenha. Aleluia. É esse coração honesto, é esse coração piedoso, é esse coração entregue, é esse coração voluntário, é esse coração sofredor, é esse coração que, em vez de blasfemar, de acusar, de bater e de condenar, intercede, clama e busca o Senhor para a salvação. Agora eu te pergunto, irmãos, imagina se ninguém orasse por você. Porque às vezes quando nós filtramos as coisas, aí a gente chega a um ponto de nos achar melhor do que os outros. E de falar, não, aí chega um ponto de que eu não vou orar para esse homem porque olha o que ele faz. Mas o Senhor me alcançou porque eu não era tão mal assim. Eu não era tão ruim assim. Deus viu algo bom em mim e me salvou. Pela palavra do Senhor nós sabemos que não existe nada de bom em nós. Nós nos voltamos contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele veio ao nosso encontro. Com graça e misericórdia, com verdade, com poder. Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Quando éramos imundos, sujos, perdidos, inimigos, Ele veio ao nosso encontro. É assim que nós devemos ser. É dessa forma que o Senhor quer, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E por que também é bom e agradável diante de Deus? Porque toda autoridade procede de Deus. Toda autoridade procede de Deus. Toda autoridade procede do Senhor. Aí você fala, Deus não está muito bem na cabeça não. E olha quem Ele colocou na presidência, não é verdade? Deus não está muito certo não. Ele não sabia, eu acho, o que ia acontecer. Será que Deus está errado, irmão? Porque quando nós olhamos para todas as decisões tomadas na terra, nós precisamos olhar para Deus como soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece se não for pela permissão dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Toda autoridade é colocada pelo Senhor. Está lá porque Deus colocou. Então o que nós devemos fazer? Deus, o Senhor não sabe o que faz? Não. Nós devemos orar e interceder como igreja.
Senhor toque o coração, para que o Senhor ensine, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor exorte. Por quê? Deus vai ser injusto, irmão. Todo homem terá a sua responsabilidade. Todo homem que recebe a autoridade de Deus, todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Toda autoridade que foi colocada por Deus, que foi dada por Deus, será cobrada diante do Senhor. Será julgado diante de Deus. Então os governantes, você pode falar, não é que Deus está sendo injusto, não, Deus é justo. Ele vai cobrar. Ele vai fazer segundo a vontade de Deus. Não deve a nós julgar. Não deve a nós condenar. Deve a nós interceder, clamar, colocar diante do Senhor. Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, por todos os povos, por todas as nações. Nós vemos, o Senhor me levou a pensar sobre isso. A gente precisa andar uma vida, irmão. A gente precisa ter uma vida inconformada com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Não nos conformar com este mundo, irmão, não é que eu vou sair lá fora acabando, matando os homens maus, destruindo os governos. Não. Eu não me conformar com este mundo é eu interceder por este mundo, para que a obra do Senhor aconteça, para que o reino do Senhor alcance, para que o reino do Senhor se expande sobre toda a terra, alcance todos os corações. Eu falar, Senhor, existe tanto mal, tantos homens maus. Pai, que o Senhor alcance, que o Senhor guarde os seus, ó Deus, que o Senhor guarde os povos, ó Deus, que o Senhor livre as crianças do mal. Essa semana recente a gente viu um caso terrível e nós nos questionamos, e eu me questiono sobre isso. Nós devemos nos questionar e colocar diante de Deus. Mas sabe o que o Senhor levou eu a pensar? Que dia que você orou? Que dia que você intercedeu pelas crianças? Que dia que você intercedeu por esses homens? Que dia que você intercedeu pela nação, pela cidade, pelo povo? Que dia que você levantou um clamor? Que dia que você agiu como igreja? Que dia que você agiu como cristão de verdade? Que dia que você fez a diferença? Que dia que você se incomodou? Porque nós incomodamos quando acontece mal. Nós precisamos ter uma vida inconformada com este mundo. Mardoqueu olhou para Esther e falou: se não for para esse momento, para essa hora, para essas circunstâncias que Deus te colocou neste lugar aí. Ela era rainha sobre aquele povo. E o povo de Israel estava sendo condenado à morte. Os judeus seriam mortos. E Mardoqueu chegou para Esther e falou: será que não foi para este tempo, para este momento, para essa ocasião que Deus te colocou como rainha neste lugar, para interceder pelo povo, para clamar pelo povo, para buscar pelo povo? Era a voz dela que precisava sair. Era dela que precisava vir a diferença. Mas Deus é soberano. Mardoqueu fala: se você não fizer, o outro fará, mas você se perderá. Então ela clama, então ela levanta os judeus em oração, em jejum, cara no pó, para clamar pelo povo. E Deus intercede por eles. Deus resgata o povo, Deus salva o povo, Deus redime o povo. E nós, irmão? Será que não foi para esses tempos, para esses momentos, para o agora que Deus nos chamou como cristãos para fazer alguma coisa? Para sermos alguém, para fazermos uma diferença? Que diferença vai fazer se eu acabar com a vida de alguém, se eu falar mal de alguém, se eu depreciar alguma coisa, destruir alguma coisa? Que diferença vai existir da minha parte, que sou tão fraco, tão pequeno? Porque quando nós clamamos a Deus, colocamos diante do Senhor, intercedemos, oramos e buscamos pela mudança da vida do Senhor, só Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para executar. Ele tem poder para salvar. No versículo 4 ele continua: se quer que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento da verdade. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todos os gêneros conheçam a verdade. Olhem para a verdade, contemplem a verdade, para que sejam salvos. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqueles que se voltam ao Senhor, aqueles que abrem seu coração a Deus. Ele continua no versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia! Porque há um só Deus. Quando nós olhamos essa palavra, irmãos, Paulo ele fala porque há um só Deus. Aqui ele confronta os ídolos e os deuses daquele povo naquele tempo. Naquele tempo existia a deusa Diana, que era conhecida Diana dos Efésios, que era uma deusa que era adorada pelo povo. Existia todo o templo ali para ela, o lugar de adoração a ela. Existiam sacerdotes, sacerdotisas, que viviam a sua vida em adoração àquela deusa, aquela estátua. E isso resultava no comércio da cidade. Então tinham os seus deuses ali em forma de barro, de pedra, e o comércio era muito grande, porque muitos compravam, vendiam e circulavam aquilo lá. Aí quando Paulo começa a pregar o Evangelho, quando Timóteo começa a pregar o Evangelho, eles são confrontados por aquilo. Por isso que Paulo fala, porque há um só Deus. Não é esse Deus de barro, não é essa deusa que está neste lugar, não é ela o mediador entre Deus e os homens, não é ela que executa a salvação para o povo, não é ela que tem poder para agir no meio do povo, não é ela que tem o poder para isso. Ela não tem poder para salvar, ela não tem poder para curar, ela não tem poder para transformar, ela não tem poder para dar vida. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele fala que Jesus Cristo, o homem, ele dá a clareza a nós de Jesus como homem, um ser humano. Existia ali uma pregação naquele tempo, o docismo, que falava que Jesus não era homem, que ele não estava em matéria física. Então Paulo prega contra essa heresia, falando que Jesus era homem. É necessário que a gente entenda que Jesus era homem, porque se Jesus não fosse homem, ele não sofreria o que nós sofremos. Ele não seria suficiente, ele não poderia levar sobre si os nossos pecados. Seria tudo mentira, seria tudo engano. Nós falaríamos contra a justiça de Deus. Era necessário que ele fosse homem como eu e você, tivesse carne como eu e você, que sofresse como eu e você. Por isso que ele é o único mediador, porque ele sabe o que nós passamos, ele passou as nossas necessidades, ele sofreu o que nós sofremos, ele padeceu o que nós padecemos, ele passou as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, a nossa fome, a nossa necessidade, ele passou tudo que nós passamos. Jesus Cristo, homem, ele é o único mediador. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós precisamos entender. Muitas vezes nós queremos colocar coisas, ou seres, ou objetos para nos
buscarmos a Deus. Esse dia eu estava conversando com um rapaz e eu questionei, perguntei para ele sobre a fé dele, a gente estava conversando. Aí eu falei, por que você ora ao santo? Ele era católico. Por que você ora ao santo e não ora diretamente para Deus? Ele falou, porque aquele santo é algo que ele pode ver, pode tocar. Porque aquele santo é mais santo do que ele, está mais próximo de Deus. Porque aquele santo é melhor do que ele, com certeza Deus vai orar, vai ouvir mais a oração daquele santo do que dele. Eu oro para o santo orar para Deus, para mim, ao meu favor. Aí que aquela escada, né? Então eu oro para o santo ora por mim. Para que Deus responda a minha oração. Porque o santo é mais santo do que eu. Porque ele está mais próximo de Deus do que eu. Porque Deus não vai me ouvir. Ele falou isso para mim. Eu falei, nós fazemos isso com tantas coisas, né? Eu preciso pegar um objeto, orar por esse objeto para que Deus me responda. Se eu fizer algum ato, através desse ato que eu fizer, Deus vai me ouvir. Porque através desse ato, eu estarei mais digno de ser ouvido por Deus. Com certeza Ele vai me ouvir melhor. Então, se eu jejuar 20 dias sem água, sem pão, eu vou estar, com certeza, vou estar muito mais próximo de Deus espiritualmente, e Ele vai me ouvir, aí Ele vai me ouvir. Nós fazemos isso, irmão. Nós colocamos coisas no lugar de Jesus, no lugar que só cabe Ele. Então, se eu fizer uma campanha extraordinária e colocar tantas coisas diante do Senhor e fazer esse compromisso com Deus, com certeza Ele vai me ouvir. Porque agora eu estou mais digno de ser ouvido por Ele. Porque agora eu estou mais próximo dele. Irmãos, quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Jesus, nós negamos a obra de Cristo. Nós negamos o sangue de Cristo. Nós negamos o trabalho de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, se eu levar uma vida santa e agradável a Deus, todos os dias, 31º dia, com certeza Deus irá me ouvir. Com certeza eu estarei mais apto, digno de ser ouvido por Deus. Quero te perguntar aqui, você alguma vez já fez algo e se sentiu mais digno de ser ouvido por Deus? Você em algum momento fez alguma coisa que te fez pensar que você se tornou mais digno de ser ouvido por Deus? Ao ponto de você falar, agora se os irmãos vierem por mim, eu intercederei por eles, com certeza Deus responderá. Porque eu estou muito mais santo hoje. Eu estou muito mais puro hoje. Deus com certeza irá me ouvir. Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, tem uma passagem na Bíblia, e o Senhor colocou no meu coração agora, por isso que eu não vou ter como direcionar você, não vou lembrar onde está, onde Jesus faz uma declaração de dois homens que oram ao Senhor, que oram a Deus. Um era o homem da lei, cumpriu os mandamentos, entre aspas, né? Que vivia para Deus, ele olha para Deus e fala, Deus, eu orei a semana inteira, busquei o Senhor todos os dias, li a palavra todos os dias, fiz a campanha do primeiro dia ao último dia, fui no monte, jejuei tantos dias, agora o Senhor deve me ouvir. Aqui, ó, está escrito no meu caderno,
provado aqui, tem testemunho. Fulano, ciclano viu. Aí chega para Deus e apresenta o seu cartão de crédito. O Senhor fala, Senhor, me deve. Aí tem outro homem que se ajoelha diante do Senhor e não tem nem coragem de olhar para cima, porque ele sabe que ele não merece, que ele não é digno, que ele nem deveria estar ali, pelo mal que ele fez. Ele olha para baixo e ele fala para o Senhor, Senhor, eu não sou digno, nem que o Senhor ouça a minha oração. Aí Jesus fala, qual oração foi ouvida? Qual oração foi ouvida, irmãos? A do homem que fez o seu cartão de crédito diante de Deus, ou daquele homem que se humilhou na presença do Senhor? Que se quebrantou, que abriu seu coração, que foi sincero, que foi honesto perante Deus, em abrir o seu coração e falar, Senhor, eu não mereço estar aqui, eu não sou digno de estar aqui, comparado ao Senhor e a sua santidade, a sua glória, quem sou eu? Nem deveria estar aqui. E Jesus fala que essa oração foi ouvida. Que essa oração foi ouvida. Nós precisamos, irmãos, colocar em xeque nosso coração e a nossa vida. Nós precisamos entender, não é o físico, não é o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas irão dizer, o que as pessoas estão falando de mim, o que as pessoas irão falar de mim, o que eles vão pensar de mim. Porque se eles me verem lá em cima e eu falar, jejuei 12 dias, todo mundo vai querer receber a oração final do culto. Misericórdia, irmão. Deus tem misericórdia de nós. Porque se nós colocarmos em xeque aqui, a glória está indo para onde, irmão? Para onde a glória está indo? Qual o destino da glória? Para onde que ela está indo aqui? Quem vai ser louvado e glorificado? Serei eu ou serei Deus? Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro que interfere por nós. Não existe outro que tem poder para fazer isso. Não existe outro que tem poder para salvar. Não é o seu muito dinheiro, não é as suas boas ações. É a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ela é suficiente para alcançar os nossos corações, para transformar as nossas vidas, para alcançar o perdido. Ele é suficiente, irmão. Ele é suficiente. Eu falo isso porque eu fico indignado, porque eu não sei de onde as pessoas tiram, porque eu não consigo ver na Bíblia. Eu não consigo compreender. Toda vez que eu vejo alguém, assim, no decorrer do dia a dia, todos os dias, toda vez que eu vejo alguém que busca glória para si, que busca glória para si mesmo, falo, quão miserável é esse homem, que não consegue compreender o que está diante dele, que ele não consegue entender a sua própria vida, o seu próprio ser, ele não consegue entender a si mesmo, e quer ser merecedor de glória, e quer ser digno de estar diante de Deus, e quer ser digno de ser melhor do que os outros, e quer ser chegar ao ponto de falar, eu sou melhor do que ciclano, melhor do que Beltrano. Se Deus fala que não, não é. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos filhos de Deus pela graça que veio do intermédio de Jesus Cristo, pelo agir de Deus em nossas vidas. Foi graça pura sobre nós, foi pura misericórdia sobre nossas vidas, foi pura ação de Deus, que é glorioso, que é majestoso, que é digno de todo louvor e toda glória. Toda glória precisa ser dada a Ele, todo louvor precisa ser dado a Ele. E nós, quando nós oramos e clamamos, nós voltamos a nossa fé, o nosso coração, a nossa intercessão, a nossa oração para onde, irmão? Para onde nós oramos? Qual é o nosso alvo de oração? Porque fé todo mundo tem. Porque fé todo mundo tem, até os demônios têm. Eles têm fé, eles acreditam em Deus e tremem diante da presença de Deus.
se estremecem perante a presença de Deus. Fé até os demônios têm, irmãos. Onde está a nossa fé? Fé, irmãos, muitos têm em coisas, em circunstâncias, em momentos, em situações, em objetos e seres. Fé, muitos têm. Até o ateu tem fé, porque ele precisa de fé para crer no que ele acredita. O que é loucura, já que tudo veio do nada. Precisa de muita fé. Precisa de muita fé. Mas onde está a nossa diferença para o ateu? Onde está a nossa diferença para os demônios? Aonde está a nossa diferença? É que a nossa fé é baseada e firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é o nosso mediador. Ele quem intercede por nós, Ele quem age em nossas vidas, Ele quem nos salvou. Qual é a diferença, irmão? O que adianta eu orar, clamar ao Senhor, se minha fé está firmada em idolatria? Se minha fé está firmada no egoísmo, na minha glória vazia, na minha própria vontade. Se a nossa fé não estiver firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estamos perdidos. No versículo 7 ele diz, no versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Nós, como igreja, precisamos estar centrados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como igreja, qual nós somos o corpo e Ele é a cabeça, Ele é o Senhor da igreja, onde nós levantamos a nossa mão como igreja e intercedemos pelos povos, clamando a Ele, que pode todas as coisas, que tem poder para agir e executar todas as suas obras. Nós dependemos totalmente da ação de Deus. Nós dependemos totalmente da mão de Deus. Nós somos apenas, irmãos, instrumentos do Senhor. Aí você pode falar, mas então não devo orar, não devo jejuar, não devo fazer campanha, não devo fazer nada disso. Não. Tudo isso não precisa ser um motivo, não pode ser um motivo da nossa adoração a Deus. Não é isso que é a nossa base. Não é porque eu oro muito, porque eu jejuo muito, porque eu estou sempre na igreja. Não, eu oro muito, eu jejuo muito, eu estou sempre integrado na obra do Senhor, porque eu sou grato e louvo o que Ele fez na minha vida. Porque eu sou grato a Ele, porque eu sei que Ele é o único que tem poder para salvar a minha vida, salvar a minha família, salvar todos os povos e todas as nações. Irmão, o Senhor quer quebrar hoje a nossa idolatria. O Senhor quer quebrar hoje o nosso egoísmo. O Senhor quer quebrar hoje o nosso orgulho. O Senhor quer hoje abrir os nossos olhos para a realidade do Evangelho de Cristo. Em Hebreus, a palavra do Senhor vai nos trazer que Jesus ele é maior que todos os profetas, todos os seres, toda a criação. Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que a lei, Ele é maior do que os anjos, Ele é maior do que toda a criação. Jesus é maior do que tudo. Jesus está sentado no trono. O seu nome está acima de todo mundo. Só Ele tem poder para agir em nosso favor. Só Ele tem poder para vir a nosso favor, para vir diante de nós, para agir em nosso meio, para salvar todos os povos.
para salvar a todos? Será que não foi para esses tempos que o Senhor nos chamou? Será que não foi para esses momentos que Deus nos levantou? Nós fazemos a campanha, irmão, para nossa casa própria, para o nosso carro próprio. Quando nós vamos fazer uma campanha para que o nosso vizinho seja convertido? Para que o nosso patrão alcance a graça de Deus? Para que venha salvação na vida dele? O Senhor é o único que tem poder para isso. Nós queremos condenar os outros. Quando nós condenamos, irmãos, nós estamos servindo a Satanás. Porque quem faz isso é ele. Mas quando nós agimos de bondade, misericórdia, honestidade, piedade, nós estamos servindo a Deus, que é o que tem poder para salvar, que é o que tem poder para resgatar, que é o que tem poder para levantar. Não existe dúvida em nosso coração que Ele pode todas as coisas. Não existe dúvida em nosso coração que Ele tem poder para agir sobre todas as coisas. Então nós, como igreja, levantaremos as nossas mãos para todas as nações. E eu quero que a gente, como igreja, ore nessa noite. Eu quero que vocês coloquem de pé. Nós podemos orar por nós devemos orar por nós devemos orar pelos nossos próximos, nossos parentes, mas nós devemos orar por todos os povos, para todas as nações, para todas as autoridades. E Deus me levou a fazer isso quando eu estava lendo essa palavra. Ele me levou a levar a igreja a orar e interceder por todos os povos.